Boa tarde a todos que estão entrando. A gente vai só dar uns 2 minutos para todos conseguirem se conectar e a gente já começa. Então, se quiserem pegar uma água, um café, ainda dá tempo. Boa tarde aos que já entraram. Mais 1 minuto só e a gente já começa. Bom, ainda tem o pessoal se conectando aqui, mas a gente já vai começar para a gente não sair muito da nossa programação. Então, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. Hoje a gente está aqui com a nossa parceira de longa data, a Festo, então, que é associada já há bastante tempo à Câmara e também que a gente já realizou diversas atividades em conjunto. Então, hoje a gente está com um webinar para falar de sustentabilidade, como as empresas ESG estão evitando o desperdício. Então, já vou passar a palavra daqui a pouquinho para o Henrique e para a Thaís, mas antes vou passar algumas instruções em relação ao Zoom, para quem ainda não está acostumado, tá? Então, ao longo do evento, o chat e o Q&A estão abertos para vocês, tá? Então, podem ficar à vontade para enviar perguntas, comentários que vocês tenham sobre o tema nos 2 lugares. Eu vou ficar de olho aqui e ao final da apresentação do Henrique e da Thaís, vou passar as perguntas para eles. Também, ao final do evento, eu vou lançar uma pesquisa de satisfação, tá? Que são 3 perguntas bem rápidas de múltipla escolha, que a gente está sempre tentando melhorar a qualidade das nossas iniciativas para vocês. Então, é importante que a gente tenha o feedback de todo mundo. Então, peço por gentileza que quando eu lançar, vocês respondam a pesquisa. Então, não vou me alongar mais. Henrique e Thaís, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite, então, para realizar esse evento hoje. E a palavra é de vocês. Obrigada, Guilherme. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer aqui também da minha parte e da parte do Henrique estarmos com vocês e podermos compartilhar aí um pouquinho de informação, principalmente se tratando de sustentabilidade. Gostaria de me apresentar rapidamente, né? Então, meu nome aqui, eu sou a Thaís Mendes, eu sou gestora de produtos na Festo, já tenho 10 anos de casa aqui. Iniciei minha carreira na parte de engenharia de vendas e depois tive a oportunidade de estar na área de marketing, né, já atuando aí como gestora de produtos. Hoje eu sou responsável pela linha de pneumática, né, que é o core da empresa, junto com o Henrique, compartilho aí do trabalho com ele. E é isso, espero que aproveitem a nossa apresentação. Vou passar para o Henrique para ele se apresentar rapidamente e depois eu vou seguir com a parte teórica aí do nosso momento. É isso aí, pessoal. Obrigado, Thaís. Bom, a mesma coisa, atuo hoje como gestor de produtos da linha de pneumática, focado na linha de supply, né, unidade de tratamento, tubos e conexões, e também estou na Festo já fazem 7 anos. Então, comecei também pela engenharia de vendas, passei pela parte da assistência técnica e suporte técnico, e hoje faço parte da equipe da gestão aqui em marketing, trazendo aí novos produtos e benefícios para vocês. Thaís, com você. Legal, obrigada, Henrique. Bom, vamos dar início, então, aí à nossa apresentação.
Basicamente, nós vamos, junto aí desse tema, né, como as empresas ESG estão evitando desperdício, iremos falar de 3 tópicos principais, né? O primeiro deles, que está ligado muito à sustentabilidade, é a geração de energia nas empresas, né? Como que está esse cenário hoje no nosso mercado? Quais são os fatores que estão impactando e como as empresas têm feito, né, para diminuir o desperdício de energia elétrica, né, nas indústrias mesmo, né, nas fábricas. Depois, a gente vai falar um pouquinho de 12 maneiras de reduzir o consumo, que é o segundo tópico. Então, nós da Festo desenvolvemos essas 12 maneiras e vamos mostrar para vocês como isso é possível, né? Dentro aí, falando um pouco da pneumática, da energia elétrica convertendo para o ar comprimido, como isso é possível e cada vez mais a gente conseguir reduzir, né? E ter essa sustentabilidade atrelada. E por último, a gente vai falar de 2 produtos, né? Não se tratando somente assim do produto em si, né? Falar do produto, não, mas é entender o conceito, porque são 2 produtos focados no conceito de eficiência energética, que vai nos trazer diversos benefícios de como a gente pode evitar o desperdício e economizar energia dentro do processo industrial. Tá? Então, eu vou começar aqui com o primeiro tópico, né? Geração de energia nas empresas. Bom, quando a gente fala em relação à geração de energia nas empresas, né? A gente tem alguns dados aqui que a gente trouxe, e o primeiro deles é esse aqui. Vejam que nesse gráfico é possível a gente entender quais são os emissores de gases de efeito estufa, né, que estão aqui sendo os principais fatores dentro do Brasil. E a gente consegue ver que o principal fator aqui, pegando 73%, né, de participação, é o consumo de energia elétrica. Então, dentro das suas dos devidos tipos, né, de energia elétrica, de como ela é fornecida, 73% é responsável pelo emissor de gases no efeito estufa, contribuindo muito para a poluição. Então, esse é o primeiro tópico que faz a gente trazer esse tema aqui e falar um pouquinho de como a gente pode fazer para melhorar, né, esse cenário. E um segundo tópico, também atrelado, né, é que se a gente reparar que desde a década de 90, nos processos industriais, nós temos um número de crescimento das emissões de gases de 174%. Então, esse número aqui, o segmento de processos industriais é responsável por crescer nas emissões de gases, né, contribuindo também para a poluição. Então, nós temos o consumo de energia como principal fator e o processo industrial, que a gente está bem conectado, também crescendo nesse tópico, né? Então, que são fatores preocupantes. E aí sim, né? Como que a gente poderia fazer mais para conseguir diminuir esses dados, né? Falando um pouquinho agora do processo industrial. Então, vamos entrar um pouquinho mais no detalhe. Quando a gente olha a parte de produção, seja ele o produto que for, né? Então, nós temos um custo aqui para fazer a produção desse determinado produto. E, na média, 40% do custo de produção desses produtos tem aí a responsabilidade de gastos com energia elétrica. Então, de 100% do custo de produção, eu tenho um gasto com energia elétrica de 40%. Bom, o que eu quero dizer com isso? É que se a gente consegue otimizar a energia elétrica, consequentemente, a gente vai tornar o produto que a gente quer vender mais econômico, mais competitivo em termos de custos, e também a gente vai contribuir mais com a eficiência energética, com o processo tornando ele mais sustentável, né? Bom, e quais são as formas que as empresas têm feito para reduzir, né, para tornar o processo mais eficiente em termos de sustentabilidade? A gente tem alguns pontos aqui. O primeiro deles é utilizando lâmpadas de LED, por exemplo. O segundo, realizando manutenções preventivas nas máquinas para evitar, né, o aumento com gasto de energia elétrica, o aproveitamento da iluminação e ventilação natural, sistemas de aquecimento solar para água.
e aqui investimento na geração de energia fotovoltaica. Então, todos esses 5 tópicos, eles já têm sido trabalhados, né, por essas empresas, as empresas que buscam cada vez mais ser sustentáveis nesses sentidos e conseguido, então, reduzir esses gastos com energia elétrica. Mas aí, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para todos vocês, né, para a gente instigar um pouco mais aí a nossa discussão. O que a gente pode fazer mais, além desses 5 tópicos, para conseguir otimizar ainda mais os gastos com energia elétrica? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo prático, atrelado aí a um pouco a nossa área aqui de pneumática, tá? Então, imaginem que dentro do processo fabril, para a gente conseguir fazer com que produtos pneumáticos sejam movidos, né, a gente tem um compressor. O compressor, ele é um equipamento que ele é responsável por, através da energia elétrica, então quando ele é ligado ali na tomada, por exemplo, ele, a partir da energia elétrica, faz um movimento mecânico no qual ele consegue transferir a energia elétrica para ar comprimido. Então, esse daqui é um compressor, ele tem os dados aqui que ele faz isso, ele transfere energia elétrica para ar comprimido para a gente conseguir fazer o acionamento mecânico de diversos produtos na fábrica, tá? Bom, então eu vou seguir mais para frente aqui, né? A gente sabe que esse compressor, a cada 1 kWh que ele gera de energia elétrica, ele produz 0,15 metros cúbicos de ar comprimido por minuto. E aí a gente vai avançando, né? A gente olhando aqui, como que seria isso na prática? Então, imaginem que eu tenho uma máquina e essa máquina está utilizando aqui 10 produtos pneumáticos, no caso aqui o exemplo é um atuador, que no final ela trabalhando em operação aqui de praticamente 24 horas por dia, ou seja, todo ano ali trabalhando, né? Eu vou ter um gasto de energia elétrica ao ano, em média, de R$18 mil. Então, esse já é um gasto fixo que uma máquina vai poder me trazer, aliás, ela vai trazer de gasto, né, para que eu tenha que arcar com esse gasto anualmente, tá? Beleza, então eu já sei que eu tenho esse gasto, mas o que eu poderia fazer para que esse gasto não aumente? Né? Porque se a gente não olha para o processo, se a gente realmente não faz as manutenções devidas, e principalmente nessa parte pneumática, né, que apesar de ser ar comprimido, como eu disse, né, é a energia elétrica que converte em ar comprimido, imaginem que eu comece a ter vazamentos dentro dessa linha pneumática, né? Ou seja, o ar comprimido ele começa a vazar por diversos fatores. Pode ser ali um encaixe equivocado ou que já está gasto de uma conexão da mangueira que pode ter algum furo e tudo mais. Então, se a gente considerar um vazamento de até, que é uma média, né, 40% aqui dentro da linha toda pneumática, a gente está falando em um aumento de 30 mil kWh, né, para esse processo. O que isso equivale? Isso equivale a um aumento desse meu gasto de R$18 mil de 74%. Então, além dos R$18 mil que eu já estou gastando no ano, que é a base aqui para eu manter essa máquina funcionando e trabalhando 24 horas por dia, com o vazamento que eu não estou olhando para conseguir otimizar ainda mais esse processo, eu vou ter um aumento de até 74% nesse valor. O que é aí, a gente está quase beirando ao dobro do gasto, né? Então, de fato, é algo que é extremamente importante a gente olhar para que, de novo, a gente consiga reduzir os gastos e tornar aí o processo mais sustentável também. Bom, e aí, com isso, eu gostaria aqui de dar continuidade nessas 12 maneiras de como reduzir, né, esse consumo de energia, né? E aí, nós da Festo, nós desenvolvemos aqui essas 12 maneiras para que cada vez mais o processo fique mais otimizado, mais sustentável e com menos gastos de energia elétrica. Então, o primeiro deles, a gente fala aqui um pouco de dimensionar corretamente os equipamentos. Esse dimensionar corretamente significa, imaginem que eu tenha um atuador pneumático lá na máquina, né, voltando ali na máquina do exemplo anterior, e esse atuador, ele foi dimensionado
na verdade, com fator de segurança. Imaginem que eu tenho ali 20% de fator de segurança para ele garantir a força que ele precisa fazer, enfim. Só que o que acontece? Eu estou sobredimensionando esse equipamento para garantir a funcionalidade da máquina. No entanto, se eu conseguisse dimensionar ele corretamente para a devida carga ali, sem necessidade de utilizar esse fator de segurança, porque o fator de segurança não quer dizer que em algum risco ali ele vai parar de funcionar, não. O atuador dimensionado corretamente, ele vai conseguir fazer a sua função devida, independente dos fatores. Então, se eu consigo dimensionar esse atuador corretamente, ou seja, ao invés de eu usar um tamanho 40, eu utilizo um tamanho 20 para otimizar o processo, e mesmo assim ele funcionando 100%, eu consigo diminuir 35% do consumo de ar comprimido. E aí também diminuindo o gasto com energia elétrica. Então, aqui já é um primeiro fator. O segundo fator é reduzindo o comprimento dos tubos, ou seja, se a gente consegue otimizar os componentes pneumáticos ali e consegue colocar eles mais próximos um do outro, a gente consegue reduzir o comprimento dos tubos, reduzindo também em 25%. Redução do atrito são tipos de atuadores que a gente pode especificar com guias, por exemplo, que a gente chama de esfera recirculante, né? São guias de baixo atrito. Se eu tenho um baixo atrito, eu consigo, então, melhorar o quê? A performance do acionamento do atuador. Com isso, eu tenho 15% também de economia aqui. Controle com malha aberta ou malha fechada. O que eu quero dizer com isso? Poxa, eu tenho um monitoramento ali do processo, então não necessariamente eu vou precisar usar aquela pressão a todo momento ali, eu posso fazer uma diminuição e consequentemente diminuir até 10% também do gasto. Desconecte a energia, né? A energia ela não precisa ficar ali 100% do tempo ligada, principalmente quando se trata de energia de ar comprimido, né? Porque ele tem um tempo ali que ele consegue, né? O processo em si consegue segurar a pressão. Então a gente tem também uma economia aqui de 10%. Reduzir o nível de pressão. O que eu quero dizer com isso? Não necessariamente aquele produto precisa ficar ali com a pressão máxima. Ele vai desempenhar bem da mesma forma com uma pressão, por exemplo, de 4 bar, ao invés de ser 8 bar. Com isso, a gente também consegue diminuir ali em 20%. Os outros 6 tópicos que a gente tem. Então, o primeiro, né? Utilizar air saving. O que é air saving? Air saving é uma característica que está presente em alguns produtos da Festo, e essa característica tem o principal objetivo do quê? Como eu disse anteriormente, né? O nosso processo ele funciona com uma capacidade de pressão ali, mesmo com a energia desligada. Então, nesses produtos, o que eu vou ter? Em um determinado período de tempo, eu vou desligar a alimentação. E aquele produto ele vai segurar aquela pressão de ar comprimido até esse determinado tempo. E vai ter um sensor ali monitorando. Então, a hora que o sensor monitorar, olha, a pressão já caiu de um tal nível que eu preciso de mais ar comprimido aqui. Aí, o que ele vai falar? Ele vai falar para o controlador do equipamento vai pedir para ligar de novo. Com isso, eu não tenho a minha pressão de ar 100% ligada. Eu consigo economizar, porque eu tenho um período de tempo ali que eu não vou estar utilizando o ar comprimido. Com isso, a gente tem uma economia de 80%. Então, esse é um ponto muito legal. Reduzir as quedas de pressão. Então, à medida que eu consigo aplicar melhor os produtos ali na minha linha, então, ao invés de eu ter, sei lá, um tubo, que aí eu vou ter uma curvatura no meio do processo, e aí eu vou ter um equipamento ali, daqui a pouco, daqui mais 10 metros eu vou ter outro equipamento, eu posso otimizar esses equipamentos tudo em um único bloco. E aí eu consigo reduzir as percas de pressão que eu tenho ali, né, no meio desses intervalos, até 6%. Reduzir os vazamentos, né, isso eu já havia ali dito um pouco antes, né, em relação ao compressor, né? Então, se a gente conseguir reduzir os vazamentos aqui nos tubos, a gente também já reduz 20% da economia com gasto de energia elétrica. Selecionar os componentes corretos. Então, a Festo também,
ela oferece ferramentas de dimensionamento que está ligado com o dimensionar corretamente. Eu não preciso colocar um fator de segurança ali gigante para garantir que aquele processo vai funcionar. A gente tem ferramentas que você consegue especificar corretamente aquele produto para aquela aplicação sem a necessidade de ficar colocando fatores de segurança. E com isso a gente também economiza em 14%. Reduzir o peso de todo o processo. Imaginem que eu tenho uma estrutura mecânica e que ali eu vou ter um transportador, né, um manipulador que seja. Se eu consigo reduzir aquele atuador que está ali naquele eixo, né, para um tamanho menor, consequentemente o que está sustentando ele também vai ser reduzido. E aí eu consigo reduzir toda a estrutura mecânica em volta. Consigo otimizar esse processo, consequentemente consigo reduzir a energia em até 18%. E por último, a recuperação da energia, né? Então, imaginem que eu posso recuperar a energia com freio motor, na parte de motores elétricos, ou eu consigo reutilizar o escape de uma válvula, né, pneumática, eu consigo utilizar aquele ar comprimido que está saindo para a atmosfera, eu reaproveito ele para acionar um outro atuador, né? Então, isso também é possível na pneumática e a gente consegue reduzir também em 10% a energia. Então, todos esses fatores combinados, a gente vai ter o quê? O aumento da produtividade, né, de forma geral, ali do processo industrial, e, consequentemente, aliado aí à sustentabilidade, né, colocando aí todas essas soluções que a gente apresentou, tá? Legal. Bom, dando sequência aqui, eu vou falar agora um pouco dos dois produtos que a gente tem, que estão atrelados aí ao conceito, né, de você reduzir gasto de energia, ter uma eficiência energética melhor no seu processo. Então, vamos lá. O primeiro produto que eu vou falar é sobre o módulo de eficiência energética. É esse carinha aqui. Imaginem que aqui, de um lado, eu vou ter a tubulação de ar comprimido e aqui do outro também, né? Aqui está vindo do compressor e aqui vai para uma máquina, né? Então, geralmente, ele é instalado entre esses dois processos, o compressor e a máquina aqui que eu vou querer utilizar, tá? E o que ele vai me trazer? Qual que é a função do módulo de eficiência energética? É justamente monitorar o processo e mostrar aonde a gente pode ter, aonde estamos tendo gasto em excesso de ar comprimido e como a gente pode fazer manutenções para, enfim, ter uma economia de ar nesse sentido, né? Eu vou mostrar para vocês aqui duas possibilidades que esse produto nos dá, que traz aí o conceito de sustentabilidade, de eficiência energética, né? O primeiro deles, e aí eu já tinha falado ali nas 12 maneiras, é em relação ao bloqueio total da alimentação, ou seja, eu vou desligar o meu equipamento e não vou fornecer mais ar comprimido para aquele processo ali seguinte. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquele processo, às vezes, eu já tenho ar comprimido ali suficiente, então eu posso fazer um bloqueio esperando alguém me avisar para eu ligar novamente, com isso eu economizo energia. Ou então, eu tenho a minha função em stand-by, que seria ter a mesma função, né, de você bloquear ali esperando algum processo dar um sinal para você ligar a pressão de ar novamente, para ela não ficar 100% ligada, só que ele fica com uma pequena pressão ali em stand-by, ou seja, uma função de soft start. Por quê? Uma vez que eu tenho ali uma pressão em stand-by bem baixa, quando eu volto para o meu processo para realmente voltar ali a funcionamento da aplicação, eu não preciso gerar mais energia lá do meu compressor para chegar a uma pressão mais alta até aquela máquina, né? Porque eu já tenho ali. Então, é como se fosse a inércia, né? Eu já diminuo a inércia e diminuo o gasto de energia também. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Eu vou mostrar um vídeo aqui rapidamente que mostra isso na prática, né? Então, imaginem que aqui é um processo. Então, ali eu tenho um manipulador e ele está em funcionamento, tá? E aí ele parou. Quando ele parou, ele vai avisar aqui o módulo que ele está parado e aí ela vai desligar a energia. Ela entendeu que o produto aqui,
a aplicação está parada, está no modo parado aqui, está no modo de stand-by, então ela entendeu que não está utilizando pressão. Aí ela foi lá e fez o bloqueio automático da alimentação. Quando ele for fazer um novo reset, né, quando for funcionar novamente, aí sim o módulo volta com a pressão, tá? Então, basicamente, é um exemplo prático aqui dos dois conceitos que eu mencionei. Uma outra possibilidade que a gente tem com esse mesmo módulo é, por exemplo, imaginem que eu tenho essa mesma situação ali, né, de um atuador que está manipulando um produto e esse manipulador parou também, está ali na função stand-by. Então, eu estou parado, estou aguardando alguma informação ali para eu continuar a minha função. Beleza. Só que enquanto eu estou parado, o módulo de eficiência, ele está identificando que mesmo assim está tendo uma perca ali de pressão. Eu estou ainda gastando uma pressão de ar comprimido em algum lugar que não é aquele equipamento. Quando isso acontece, ele entende o quê? Que está tendo vazamento de ar em algum lugar daquele processo. Então, ele consegue avisar o local que tem o vazamento para que possa ocorrer alguma manutenção, alguma coisa ali, e efetivamente, né, consequentemente, a gente ter ali uma economia de ar. Então, detecta vazamentos, facilita a manutenção preventiva e economiza energia. Então, aqui é um outro exemplo que a gente pode ter de como fazer essa economia, tá? Então, ó, aqui o processo está parado e está tendo perca de pressão. Então, se o processo está parado e está tendo perca de pressão, ele avisa, ó, está tendo vazamento aqui. Então, tem uma necessidade de manutenção nesse processo. Então, isso é um outro ponto muito legal desse módulo de eficiência energética. Por último, né, uma terceira função aqui que esse módulo pode trazer. Além, então, dele mostrar, né, dele dar a opção de você ter um bloqueio automático, economizando o ar comprimido da linha, você identificando vazamentos da linha, a gente também pode ter um fornecimento de dados que ele pode oferecer, né, aqui no caso da pressão, da vazão, do consumo da linha que está acontecendo, e tudo isso ser fornecido para dashboards que a gente tem ali em alguma cloud ou nesses tipos aqui de conexão que o próprio módulo pode fazer, né, de comunicação com controladores, né, centrais ali da fábrica e que podem fornecer esses dashboards aqui e aí você fazer um monitoramento. Para quê? Para fazer a manutenção preventiva, para olhar ali o que está acontecendo naquele processo individual que o módulo de eficiência energética está instalado. Então, isso daqui é um ponto positivo também, porque são as informações que ele fornece para conseguir fazer o monitoramento. Por último, a gente tem, então, o produto aqui. Então, como que ele é composto, né? Ele tem aqui um sensor de vazão e um sensor de pressão, né, para supervisionar todo o processo. Então, entender se eu estou tendo perca de vazão, se eu estou tendo perca de pressão, e aí, consequentemente, ele entender que pode ter um vazamento no processo, ou momento que eu tenho que fazer um bloqueio automático, momento que eu não preciso. Tudo isso, né, interligado aqui com o nó de rede Fieldbus, que aí são os protocolos que eu mostrei anteriormente, que tem a possibilidade de comunicar com os controladores centrais e mecanicamente junto de uma válvula de bloqueio aqui duas vias, porque uma vez que ele precisa fazer a parada automática do ar comprimido, ele aciona essa válvula e ela vai fazer a parada, então, até que o processo peça de novo o ar comprimido e ele faça a abertura. Perfeito, então já chegamos ao fim ali do primeiro produto. Agora eu vou mostrar um outro produto que também está ligado aos conceitos de sustentabilidade, de eficiência energética e como nós podemos também evitar desperdícios com ele, né? Esse daqui é o que chamamos de VTM, é um nosso Motion Terminal, um terminal de válvulas inteligente, e eu vou mostrar por que ele se torna inteligente, como que a gente pode especificar esse produto, como que a gente utiliza esse produto e como que ele traz economia
em gastos, né? Tanto em custos quanto em energia elétrica para nós. Então, seguindo aqui, a gente tem mais um vídeo. Eu vou mostrar para vocês basicamente o que é o conceito desse VTM. Então, tá vendo que tem vários produtos aqui sumindo, né? Justamente porque no conceito da pneumática, ele vai substituir diversos produtos em uma única válvula, ou seja, eu vou otimizar diversos componentes que eu tenho instalado ali no meu processo industrial e vou substituir por um único através de aplicativos, toda uma inteligência eletrônica aqui, que eu vou poder fazer a função de vários componentes físicos em apenas um, né? Somente mudando o aplicativo que eu tenho ali. Então, esse é o terminal de válvulas, né? Ele pode ir aí com 4 ou até 8 válvulas diferentes, fazendo diferentes funções através de um módulo inteligente que vai se comunicar com um controlador central. Então, vamos entender um pouquinho isso mais no detalhe. Deixa eu parar o vídeo. Vamos lá. Então, por que esse Motion Terminal ele é uma solução no sentido de trazer sustentabilidade, né? De ser um produto que vai economizar energia para mim? Bom, imaginem que no meu processo eu tenha um atuador pneumático lá na máquina e eu preciso fazer o acionamento desse atuador pneumático. Então, é esse carinha aqui. Eu preciso fazer ele acionar, tá? Para eu fazer ele acionar, eu preciso de diversos componentes. Então, eu vou precisar de uma válvula direcional, eu vou precisar de sensores aqui para monitorar se ele está aberto, se ele está fechado, eu vou precisar de um sensor de pressão para entender se eu estou chegando aqui com uma pressão ideal para fazer o acionamento, reguladora de fluxo, né, que seria regular a vazão para regular a velocidade do atuador, enfim, cabos, mangueiras, conexões, diversos componentes que eu preciso utilizar para acionar esse carinha aqui. Isso é um total de 34 componentes. Então, esses 34 componentes, eles vão me trazer um custo, né? No entanto, quando eu olho para o terminal de válvulas, ao invés de eu utilizar 34 componentes para fazer a função de acionar o atuador, com o VTM, com o Motion Terminal, eu vou utilizar aqui somente um componente para fazer a mesma função, para acionar o atuador. Então, olha o quanto aqui eu já consigo economizar de tamanhos, né, de proporção de componentes que são utilizados, de 34 para apenas um. Poxa, legal, Thaís, mas o que isso vai me trazer de redução, né, de custo e tudo mais? Legal. Bom, com isso, a gente vai conseguir reduzir em até 65% do custo de todo, né, dos custos indiretos que estão envolvidos para a instalação e manutenção desses 34 componentes. O que eu quero dizer com isso? Bom, a gente vai ter 5% de redução no tempo de projeto, porque para eu fazer o projeto de todos esses componentes aqui e depois a montagem, eu vou levar um tempo. Consequentemente, com apenas um, eu vou ter uma redução. Então, eu já reduzo os custos indiretos 5% na especificação de um projeto dessa máquina. Eu vou reduzir 18% no tempo de montagem, obviamente, né, porque é apenas um componente, e no startup da máquina, né, para colocar a máquina para rodar. Então, eu também tenho uma redução aqui bem relevante nesse processo. 2% de redução na entrega dos produtos, porque eu não vou precisar ficar esperando chegar a 34 componentes, né? Somente um. E, no final das contas, 40% de redução na operação como um todo. Por quê? Eu vou ter menos reposição de diversos componentes diferentes e eu vou poder utilizar, dentro do VTM, que eu vou falar um pouquinho mais no detalhe, a versão EcoMode, que é justamente com o intuito de economizar ar comprimido e economizar energia elétrica. Então, tudo isso entra como economia de gastos. Legal? Então, eu tenho o produto aqui. É um produto que é um simples terminal de válvulas, no entanto, ele tem uma inteligência por trás. Porque, através dessas válvulas aqui, elas têm um conceito de princípio piezoelétrico. Com isso, eu consigo fazer diversas funções diferentes através de uma eletrônica incorporada. Essa eletrônica, ela pode se comunicar
né, com um controlador, e através desse controlador, através desse conector aqui Ethernet, eu consigo instalar os aplicativos que eu preciso para nessas válvulas, né, fazendo a função que eu quiser daqueles 34 componentes que a gente deixou para trás, tá? E, consequentemente, aqui eu também tenho o controlador do lado, que tem um nó de rede, que também pode fazer essa transmissão de informação online para todo o processo que eu tiver ali em campo, tá? Quais são os aplicativos, então, que eu teria dentro desse terminal, né? Então, legal, eu mudei de um produto físico para um produto que agora é um aplicativo, né? E eu estou usando só um componente para fazer diversos aplicativos, diversas funções no meu processo industrial. Então, o primeiro deles, que é o mais básico aqui, é fazer a função de uma válvula direcional. Então, eu tenho uma válvula direcional pneumática, eu posso utilizar o aplicativo para fazer a função da válvula. Eu vou ter um regulador de pressão, então eu preciso fazer o comando ali do acionamento da válvula, né, do acionamento do atuador, mas para determinado momento eu preciso regular a pressão, sei lá, na saída do atuador, então eu preciso regular a força ali na hora que ele for acionar ou na hora que ele for recuar. A gente pode colocar um aplicativo de regulador de pressão. E com isso, já nesse regulador eu tenho a função eco, porque detecta, bom, eu estou fazendo acionamento do meu atuador. Para eu fazer o acionamento dessa força, eu não preciso de uma pressão de 10 bar. Com essa força, eu consigo fazer essa força numa pressão de 2 bar. Então, ele consegue regular automaticamente essa pressão, fazendo o quê? Diminuindo, né, reduzindo os gastos de energia, né? Então, eu vou emendar esse aplicativo regulador de pressão com esse módulo aqui, ó, que é o EcoDrive, que é o modo econômico. Depois a gente tem reguladora de fluxo, que é o mesmo conceito, só que aqui no caso seria para vazão, né, para velocidade. A gente tem a válvula proporcional de vazão, então ela realmente vai fazer um acionamento proporcional ali, né? Quando eu preciso de mais velocidade, quando eu preciso de menos, ela vai fazer esse controle. O ajuste do tempo do trajeto, então se eu preciso ajustar o tempo do ciclo do atuador, eu consigo fazer o diagnóstico de vazamento. Então, se naquele processo que aquela válvula ali do terminal está instalada, eu consigo ter um aplicativo que eu instalo nela e ela fala para mim se naquele tubo, se naquele processo tem algum vazamento para eu fazer a manutenção. Regulador de pressão proporcional, então ao invés de eu setar somente ali uma pressão sempre, eu consigo também fazer isso de forma proporcional, né? Trabalhando com o atuador na melhor pressão possível. Aqui é a mesma função, né, só que baseado aqui em outros componentes pré-definidos. E por último aqui o soft stop, né, que é justamente aonde eu tenho ali também uma pressão em stand-by e aí eu não preciso gerar tanta pressão de ar comprimido, porque justamente o nome já diz, né, é uma partida leve, uma parada leve, para que eu tenha também uma economia, uma sustentabilidade nesse processo. Bom, acho que da apresentação teórica aí, a gente conversou um pouquinho, é isso. Agora eu vou passar a minha palavra aí para o Henrique, que ele vai contar um pouquinho para a gente de como é tudo isso que nós conversamos na prática. Henrique, é com você. Vou pedir só um momentinho que acho que a gente está ajustando aqui, fazendo um ajuste técnico, mas ele já vai entrar. Guilherme, acho que
A Débora, que está aqui conosco, ela não está conseguindo compartilhar a tela. Não sei se você precisa autorizar para que ela entre aqui com a apresentação do Henrique. Não, eu acho que você precisa, na verdade, parar de compartilhar, Thaís, que a gente tá vendo sua tela ainda. Tá bom. Tenta Legal. parar de compartilhar, vamos ver se ela consegue. Débora, tenta agora, de novo, por favor. Aí, conseguiu. Ai, é isso, Obrigada. então. Isso, Imagina. depois de alguns probleminhas, pessoal. Mas legal, obrigado, Thaís, obrigado pela apresentação, tá? Bom, pessoal, a gente está aqui em São Paulo, esse daqui é o nosso showroom, tá? Esse daqui foi um laboratório, um espaço que foi dedicado especificamente para poder receber vocês, clientes, pessoas que queiram conhecer as tecnologias e o que a Festo tem para oferecer, tá bom? Ele foi atualizado em 2020, então a gente colocou alguns totens mostrando alguns tipos de produtos e alguns tipos de soluções que a Festo tem, que a gente pode auxiliar vocês. Eu vou mostrar agora para vocês o totem de eficiência energética, tá? Eu vou ficar sentado ali e eu vou mostrar para vocês algumas das soluções de maneira prática, as 12 soluções que a Thaís apresentou, tá bom? Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, primeiramente, como vocês estão vendo ali na televisão, a gente tem aí basicamente os mesmos ícones que a Thaís apresentou nas 12 maneiras de economizar energia, tá? Então a gente tem aqui, primeiramente, que é a escolha dos componentes certos, tá? Então, motor com freio de retenção para paradas longas e etc. Aqui a gente vai demonstrar escolhendo os componentes, por exemplo, de uma pistola pneumática, tá? A pistola pneumática ela é normalmente utilizada para poder fazer limpeza em peças, até normalmente no chão de fábrica, né? A gente sabe que tem algumas vezes que eles utilizam o ar para poder realizar isso. O que a gente vai mostrar aqui, tá? A gente não está mostrando nem produto aqui, a gente está mostrando realmente a aplicação. A gente vai mostrar utilizando o tubo sem nenhum tipo de bico ali, né? Somente o tubo mesmo aberto para a atmosfera, que é esse cara aqui mostrando aqui esse gráfico em vermelho. A gente vai ter um bico com uma redução de ruído e a gente vai ter também um bico econômico, tá? Débora, se você puder focar ali nas pistolas, por favor. Vocês vão ouvir um barulho um pouco mais alto, tá, pessoal? Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí, mas aqui a gente está medindo com o módulo de eficiência energética os 3 tipos de acionamento. Então, a gente teve ali, dentro do tubo totalmente aberto, a gente teve um consumo de ar comprimido de 11 litros, tá? Se a gente passar para o tubo com redução de ruído, a gente teve 9 litros. Então, a gente tem uma diminuição de consumo de 19%, tá? Se a gente verificar o tubo, a pistola com bico econômico, a gente já tem uma diminuição em relação ao tubo aberto de 46%. Então, a gente tem um consumo de apenas 6 litros, tá? Vocês podem ver aí no gráfico, mostrando as 3 comparações, tá bom? Voltando aí um pouquinho, eu vou mostrar para vocês agora a recuperação de energia, tá? A Thaís demonstrou. Na recuperação de energia, a gente vai fazer o acionamento, por exemplo, daquele atuador ali elétrico, tá? E o que vai ser feito? Vocês sabem, normalmente, um motor elétrico, ele pode também se transformar num gerador de energia. Quando ele não está sendo utilizado com potência, ele está girando livre de acordo com a inércia, ele também pode gerar energia, tá? Então, o que a gente pode ter como uma solução eficiente energeticamente do produto? A gente pode ter o freio desse produto, ele entrando, então você faz o acionamento, ele entra em basicamente inércia, tá? E aí a gente tem a capacidade de geração de energia do motor elétrico sendo revertida para a alimentação de outro motor elétrico. Então a gente vai focar ali no produto, tá? E eu vou iniciar a simulação. Então ele está fazendo ali um ciclo, ele vai um pouquinho mais rápido, ele volta um pouco mais devagar, vai um pouco mais rápido, volta mais rápido, fazendo esse ciclo, tá? Aí agora eu vou mostrar para vocês o gráfico na televisão ali, mostrando qual foi a solução, tá? Então se vocês puderem dar uma olhada, a gente tem ali uma senoide criando ali a amplitude do nosso sinal. Essa amplitude de sinal, o que passa ali de amplitude de sinal é revertido e a gente consegue recuperar essa energia. Tá bom? Voltando agora, eu vou mostrar para vocês o que a Thaís comentou sobre dimensionar corretamente um produto. Então, utilizar um tamanho ideal, utilizar
um tamanho próximo do tamanho menor para poder realizar os acionamentos, tá? A gente vai demonstrar agora o dimensionamento. Então, o que eu tenho aqui no dimensionamento, tá? Eu tenho a comparação de consumo de um cilindro de diâmetro de 40 e o consumo de um diâmetro de 32. Agora a gente vai voltar para olhar os produtos, que eu quero mostrar para vocês ele funcionando, né? A gente pode iniciar a simulação. Então, vocês estão vendo os atuadores subindo e descendo, tá? Fazendo aí um ciclo. Então, eu estou fazendo agora o ciclo do diâmetro de 40 milímetros, tá? Ele vai fazendo aí um ciclo bem de degrau mesmo, tá? Agora eu vou alterar para o tamanho de 32 milímetros. Tá fazendo também o mesmo ciclo, tá? Na mesma velocidade, fazendo basicamente aí o mesmo processo, tá bom? Agora, eu vou mostrar para vocês o gráfico que foi feito e qual foi o consumo, tá? Assim, é um gráfico bem básico, tá? Ele mostra aqui uma simulação realmente de produtos. A gente teve um consumo de 6 litros no diâmetro de 40 e de 5 litros no diâmetro de 32. Então, assim, foi uma economia de 17% num processo simples, mostrando apenas uma vez aqui ele realizando de uma maneira bem rápida, você teve já esse consumo menor de 1 litro. Imagine agora você realizando esse consumo, realizando essa alteração para uma máquina, como a Thaís comentou, né? Fazendo isso num processo completo, quanto você não vai ter de economia de energia, tá bom? Voltando agora, eu vou mostrar para vocês o controle eficiente, tá? Na malha aberta e malha fechada. Aqui eu vou ter um cilindro, ele sendo utilizado e sendo verificado em 3 tipos de carga diferentes. Então, eu vou ter na carga pesada, na carga média e na carga leve, tá? Então, eu vou iniciar a simulação aqui. Esses valores que eles estão mostrando aí são valores da minha última simulação, né? A gente testou aqui para ver se estava tudo certinho, para não passar nenhum tipo de informação errada para vocês. E aqui eu tenho 3 gráficos, tá? Eu tenho o gráfico do atuador, basicamente realizando a operação dele, tá? Então aqui eu vou ter esse gráfico de barras aqui, que ele vai mostrar qual foi o consumo convencional, que é o preto, tá? E aí eu tenho mais 3 outras barras, e aí eu tenho mais 3 outros gráficos. Então eu tenho a simulação da carga pesada, tá? O quanto eu vou consumir para realizar a atuação na carga pesada, na carga média e na carga leve, tá? O que isso vai fazer? Como a Thaís falou lá na apresentação teórica, tá? Eu vou ter tipos diferentes de consumo e tipos diferentes de utilização dependendo da carga que eu tiver. Então, como a Thaís comentou, se você tiver um manipulador, se você tiver um atuador mais leve, em cascata, você já vai ter um manipulador mais leve também. Você já vai economizar tanto no momento de comprar os componentes, quanto também no momento da utilização. Até a vida útil dos produtos vai ser um pouco mais alta, né? Porque você vai conseguir economizar aí o uso realmente do produto. Aí eu vou ter os finais, tá? Então, consumindo de forma geral, tá? 7 litros, eu tenho o produto, o cilindro de tamanho 32, com uma carga pesada, realizando o controle de malha aberta e malha fechada, então realizando ali o controle geral dos produtos, eu tenho um consumo de 5 litros, então já tive uma diminuição de consumo ali de 29%. Abaixando um pouco a carga, eu já tive uma diminuição de 43%, e abaixando um pouco mais a carga, eu já tive uma diminuição de 58% em relação à solução convencional. Então, a gente pode ver, como eu disse, aqui é uma simulação, aqui a gente está mostrando num totem, de uma maneira bem simples, tá? Qual está sendo essa solução? O que a gente pode fazer para auxiliar, né? Então, imaginem, como eu disse, colocando isso dentro da indústria mesmo. A gente vai ter uma diminuição tremenda de consumo de ar comprimido, a gente vai ter uma diminuição tremenda de custos, né? E tanto assim também a gente vai ter uma diminuição do efeito carbono de forma geral. A gente vai estar diminuindo muito a nossa pegada de carbono, tá bom? Agora eu vou fazer uma outra simulação para vocês, tá? Que vai ser a redução de vazamentos, tá? Para a gente reduzir o vazamento, a gente tem
como a Thaís comentou, a gente tem 2 produtos. A gente vai ter o módulo de eficiência energética e a gente vai ter também o Motion Terminal, tá? O que a gente tem aqui, tá bom? Eu consigo fazer a detecção de vazamento nos canais individuais da válvula. Então, eu tenho o canal 2, que é o canal de avanço, e eu tenho o canal 4, que é o canal de recuo, tá? O que a gente está fazendo aqui para simular realmente esse vazamento? No canal 2, eu não vou ter vazamento. Então, no canal 2, eu não vou ter nenhum tipo de perca de alimentação pneumática, tá? Já no canal 4 eu vou ter, a gente vai simular essa falha, tá? Então vou iniciar a simulação, tá? Demora um pouquinho para simular a simulação, mas de qualquer maneira a gente vai conversando sobre também o que a Thaís comentou com a gente, né? Então, como eu disse, esse módulo, ele vai ficar demonstrando, esse painel, ele vai utilizar as 2 tecnologias que a gente tem de eficiência energética, que são os módulos mais completos que a Festo vai ter. Vai ter a MS6 e 2M, a gente vai ter também o módulo Motion Terminal, né? E o que a gente pode fazer para juntar tudo isso? O que a gente está fazendo aqui, necessariamente, para juntar e fazer essa detecção de vazamento? A gente vai estar juntando, a gente vai estar incluindo na mesma solução a E2M, verificando os canais, tá? A gente também vai incluir o VTM para poder fazer os acionamentos, então a gente não tem nenhuma válvula direcional aqui, tá? A gente está usando só o VTM mesmo, realizando o aplicativo de válvula direcional, tá? E a gente vai começar a verificar nesse atuador aqui de cima, tá? Qual que vai ser o vazamento nesse canal e o vazamento nesse canal. Ele está em 63%, é um módulo que normalmente é utilizado aí no final de linha, tá? Quando você está fazendo já o final do seu dia, a gente já está terminando já os processos produtivos industriais, né? A gente pode realizar um diagnóstico desse, fazer um check-up para ver como o produto trabalhou e como está para o dia seguinte, para que você já comece o próximo dia já com os equipamentos checados, né? Ao invés de você ter uma pessoa lá para fazer a manutenção completa, você já tem isso tudo feito via software, né? Então, é uma coisa que vai economizar também nos modos operacionais. Aqui, ó, vocês estão vendo o vazamento no canal 2, tá? O vazamento no canal 2, ele está aqui como menos 2 litros, tá? A gente fez uma manutenção há um pouco tempo atrás aqui no nosso display também. E aí, como eu tive um vazamento menor até do que normal, né? Que a gente pode fazer. Então, ele está dando aqui que eu tive vazamento negativo. Isso aqui é uma informação que deveria ser alocada como 0, tá? E ele dá o status já falando que o canal está bom. E realizando a verificação no canal 4, ele já dá aqui, ó, falando que está crítico. Por quê? Eu estou consumindo no canal 4 420 litros por hora de vazamento. Então aqui eu faço um diagnóstico completo do produto, tá? Então é uma coisa bem interessante. Isso aqui entra bastante no que a Thaís comentou primeiro, naquela simulação de conta daquele compressor, aqueles 40% de falha, né? Aqueles 40% de vazamento, a gente pode diagnosticar por aqui também. Voltando, tá? Ainda nas 12 maneiras, agora eu vou falar da 6ª maneira para vocês, tá? É utilizar circuitos de economia de ar comprimido. Aqui eu vou ter que sair aqui da minha cadeira, tá? Eu vou demonstrar para vocês ali o nosso produto e depois eu vou voltar para cá para poder mostrar para vocês o gráfico, tá? Débora, por favor, você mostra ali para a gente o produto. Legal. Agora eu vou iniciar a simulação. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um atuador que ele está realizando a pega desse elemento de polímero aqui, tá? Então, eu tenho uma geradora de vácuo que está fazendo isso, tá? E eu tenho uma outra geradora de vácuo, que é essa geradora de vácuo aqui, que é a nossa OVM, que utiliza aquele conceito de air saving que a Thaís falou para vocês. Então, o que ele faz? Ele vai detectar qual que é a vazão, ou na verdade a pressão negativa ideal para o meu processo, tá? E eu vou identificar qual é o meu máximo de pressão negativa e qual é o meu mínimo de pressão negativa, tá? Identificando o máximo e o mínimo de pressão negativa, eu consigo fazer como se fosse uma linha de dente de serra, tá? Então, ele vai até o máximo, ele desliga o meu vácuo. Ele vai até o meu mínimo de vácuo, ele religa o meu vácuo. E ele fica fazendo isso durante todo o processo. Aí eu vou mostrar para vocês agora qual foi o gráfico que foi dado
nessa simulação que a gente fez ali, tá? Como vocês podem ver, aqui é a geradora de vácuo padrão, tá? Para pegar aquela peça que eu estava segurando na mão ali, eu consumi 16 litros, tá? Se eu realizar a minha operação utilizando uma geradora de vácuo com air saving, eu consumi 2 litros. Isso foi uma redução de consumo de 88%. Isso, como eu disse, né? A gente está fazendo uma simulação aqui dentro de um ambiente controlado, né? Então, eu posso ter um vazamento maior, um vazamento menor, eu posso ter um consumo maior, um consumo menor. Mas imaginem isso dentro do processo de vocês, tá? Dentro do processo produtivo, isso vai ser bem interessante de se ver também. Passando para a próxima, eu tenho agora reduzir as perdas de pressões, tá? Então, diâmetro de tubulação ideal é a menor, sempre, tá? Então, eu vou fazer a demonstração aqui, utilizando, por exemplo, 2 elementos filtrantes, 2 filtro reguladores, tá? E eu vou simular um filtro regulador em condições normais, tá? E um filtro regulador saturado, tá? Aqui eu vou iniciar a simulação. Então, eu já verifiquei aqui, as minhas pressões estão ok, já está tudo certinho, tá? E agora eu vou realizar aqui um procedimento de acionamento desse cilindro aqui, um cilindro bem pequenininho, tá? Fazer só um ciclo, tanto com o elemento filtrante saturado, quanto com o elemento filtrante em condições normais, tá bom? Vocês estão vendo aqui ele fazendo o acionamento. Aqui eu estou fazendo o acionamento ainda com o elemento filtrante saturado, tá? Aqui é para demonstrar realmente como o ar comprimido pode danificar uma operação. O quanto um ar comprimido de má qualidade, ele pode piorar o processo de maneira geral, tá? Aqui ele vai começar agora a fazer a atuação com o elemento filtrante em condições normais, tá? Então ele está fazendo aí agora, vocês estão vendo aqui os numerinhos dessa unidade de tratamento aqui subir e descer, porque quando a gente faz a atuação, a gente libera ar comprimido, quando a gente faz o bloqueio dos canais, a gente tem um consumo de ar comprimido um pouco menor, né? Então ele está terminando aqui as atuações. Então, só mais um minutinho, a gente já passo para o gráfico para vocês. Então, eu posso passar para o gráfico, tá? Então, eu vou ter aqui um consumo de ar comprimido no filtro saturado, tá? Eu vou ter um consumo de 16 litros. Já no elemento filtrante em condições normais, eu vou ter um consumo de 15 litros. Pô, Henrique, mas foi só 1 litro de diferença. Imagina, como eu disse, num processo fabril. Imagina isso dentro da sua fábrica, dentro da fábrica do cliente, dentro da fábrica de processos mesmo, tá? 1 litro foi agora que a gente realizou aqui uma simulação rápida, tá? Mas imagina isso em escala, tá bom? Voltando agora, eu vou agora com o desligue a energia, que é o que a Thaís tinha demonstrado agora no finalzinho, falando sobre o módulo de eficiência energética, tá? Eu vou demonstrar para vocês. Então, o que ele vai fazer, tá? Eu vou ter aqui, por exemplo, isso aqui são todos dados que estão sendo passados do módulo de eficiência energética, tá? Então, eu tenho uma pressão de 5 bar, 5.5 bar, tá? Eu tenho uma vazão aí que a gente vai começar a fazer os testes, aí vocês vão começar a ver a vazão subir, a vazão descer, tá? Então, aqui tá as operações. E agora eu tenho um tempo definido para essa máquina ficar parada, tá? Então, ele já está realizando aí, ó, a gente está abaixando um pouquinho, tá vendo, ó, a pressão. Então, o que eu fiz? Eu fechei e estou continuando acionando. Aqui, a gente colocou, dependendo do tipo de gráfico aqui, você pode alterar, dependendo do tipo de variável, você pode alterar, tá? Mas aqui, a gente pode definir que o ar comprimido ele pode ser parado de ser transmitido para a rede, dependendo do tipo de atuação que você vai precisar. Às vezes eu preciso fazer 2, 3 ciclos e eu sei que o meu sistema ele tem pressão e tem vazão suficiente para eu exercer esses 2, 3 ciclos sem eu ter que estar com o ar comprimido direto ligado. Então, nisso, eu já vou economizar a atuação do meu compressor. Isso também eu vou economizar a atuação do meu cilindro, da minha válvula reguladora. Então, tem vários produtos aqui que você pode economizar, até mesmo na vida útil, tá? Dos produtos. Voltando agora
eu tenho a redução dos níveis de pressão, então esse aqui é legal verificar a atuação do produto, tá? A atuação do equipamento aqui que a gente vai fazer os testes, tá? Então, Débora, se você puder mostrar para a gente aqui a redução de pressão, eu vou começar a iniciar a simulação. Aqui, o que eu estou fazendo, tá? Eu faço uma simulação da pressão de recuo igual à pressão de avanço, ou a pressão de recuo e a pressão de avanço iguais, tá? Então, aqui eu estou fazendo ali, ó, a atuação do cilindro, então eu tenho 6 bar, 5 bar de pressão aí que eu estou fazendo a atuação. Então, tanto no avanço quanto no recuo, eu tenho 6 bar de pressão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter no recuo 3 bar e no avanço 6 bar. Henrique, mas por que você está fazendo isso? Vamos supor que a gente tem uma aplicação de seleção de peças, tá? A minha pressão de avanço, ela tem que ser a pressão mais alta, ela tem que ter a força mais alta. Mas, quando você tem a pressão de recuo, que é só retornar o cilindro sem nenhum tipo de peso, eu não preciso daquela pressão tão alta, tá? Agora, para a gente mostrar aqui o gráfico, a gente tem aqui, ó, por exemplo, que o consumo, se a minha pressão de entrada for igual à pressão, se a minha pressão de recuo for igual à minha pressão de avanço, tá? Eu tenho 11 litros de consumo. Se eu reduzir o meu valor de recuo para metade do valor do avanço, eu já tenho 8 litros. Então, eu tenho uma economia de 28%. É aquilo que eu tinha comentado. Normalmente, em aplicações de seleção de peça, por exemplo, eu não preciso fazer o recuo com a mesma força do avanço, tá? Então, isso aqui também é uma coisa bem interessante, também mostra bastante aqui uma redução de consumo e uma sustentabilidade muito alta, tá? Agora, iniciando aqui nos 3 últimos, tá? Então, reduzir o tamanho o comprimento da tubulação. Então, eu tenho aqui um conjunto que é de tubos, tá? Para verificar aqui um tamanho de 3 metros e um outro comprimento de 2 metros, tá? É o mesmo atuador, tá? Mas a gente tem diferentes tipos de comprimento de tubo. Então, eu vou começar a iniciar aqui a simulação. Vocês vão ver aquele cilindro realizando o avanço e o recuo, tá? Só deixa o módulo pensar um pouquinho. Só deixa ele pensar um pouquinho, pessoal. Eu vou reiniciar o dashboard, tá? Para a gente poder ter uma operação. Então, como vocês podem ver aqui, a gente está interligado via internet, tá? Então, isso aqui é um dashboard que a Festo mesmo já disponibiliza para os produtos, tá? Então, isso aqui é o nosso controlador. Eu vou abrir novamente o dashboard para poder dar uma olhada aqui. Acho que eu fiquei sem internet, pessoal. A gente está conectado na rede. Deixa eu verificar aqui. Só mais um minutinho. Só mais um minutinho, pessoal, por favor. Eu vou reiniciar o dashboard. Por favor, desculpem pelos problemas técnicos. Aqui.
Só mais um momentinho, tá, pessoal? Bom, voltamos, tá? Realmente eu estava sem internet, já fiz aqui a minha checagem, já está tudo certinho. Eu vou passar agora para a questão de redução de peso, tá? Então, aqui eu tenho novamente na redução de peso, alterando as cargas, como a Thaís também já tinha comentado, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de um pórtico que está fazendo a movimentação dos produtos ali, e aqui eu vou simular aqui colocando um atuador contra o outro. Um atuador, o de cima, ele vai fazer uma carga, e os de baixo vão tentar empurrá-los, tá? E aí eu vou ter uma simulação. Então, eu tenho uma carga pesada quando o atuador de cima está com uma pressão maior, e eu tenho uma carga mais leve quando o atuador de cima está com uma carga menor. Tá? Então, aqui está fazendo as simulações, aí vocês estão vendo a movimentação do atuador. Tá? Então, a gente teve, aqui já adiantando para vocês no gráfico, um consumo com carga pesada de 5 litros. A gente está fazendo agora a simulação do consumo com carga média. Tá? A gente teve um consumo de 4 litros, então já teve uma redução da carga pesada para a carga média de 1 litro, tá? Então isso é basicamente aí 20% de economia. E a gente vai ter agora, se a gente mostrar no gráfico, uma economia, na verdade um consumo de 3 litros para carga leve, tá? Isso vai demonstrar para a gente um consumo menor de 40%, tá? Agora, por último, mas não menos importante, a redução de atrito, como a Thaís também demonstrou. A gente vai ter cilindros ou atuadores que têm a construção padrão, e a gente vai ter outros que têm o baixo atrito. Esse baixo atrito, ele pode ser tanto atuadores que tenham, como a Thaís demonstrou, a esfera recirculante, como também algumas construções com alguns outros tipos de polímero que vão dar essa opção de redução de atrito, tá? Então a gente pode ver ali os produtos, tá? Que vai ser basicamente os mesmos produtos que a gente estava utilizando antes, só que agora eles não vão estar mais contra o atuador de cima, tá? O atuador que está se movimentando agora é o atuador padrão, é o atuador que não tem a opção de baixo atrito, e agora a gente vai ter o atuador de baixo atrito. Vocês podem ver, o gráfico é muito parecido, tá? Mas vocês vão verificar que o consumo é muito menor. Isso também vai demonstrar aí os conceitos de eficiência energética e de redução de consumo que a Festo pode mostrar para vocês. Então aí, se a gente puder dar uma olhadinha no gráfico, o gráfico vai mostrar que a gente tem um consumo no cilindro padrão de 7 litros e no cilindro de baixo atrito de 6 litros. Novamente, tá? Essa daqui é uma aplicação que está sendo realmente uma simulação, tá? Mas que pode muito bem ser aplicado nas indústrias e que pode também fornecer para vocês uma diminuição nessa, como eu disse, nessa pegada de carbono, o quanto vocês podem economizar e o quanto vocês podem deixar de produzir, de consumir de energia, tá? Pessoal, essa é a apresentação que eu queria mostrar de forma prática, tá? Como eu disse, a gente está aqui no nosso showroom, a gente tem o nosso totem. Esse é o totem que a gente está apresentando hoje, que é o totem de eficiência energética. A gente tem alguns outros aqui que a gente pode demonstrar também os produtos de uma forma geral, tá bom? Agora a gente vai para as perguntas, tá, pessoal? Se teve alguma pergunta aí da audiência. Oi, Henrique, oi, Thaís. Muito obrigado pela apresentação. Por enquanto, a gente não teve ainda nenhuma pergunta. Vou até deixar mais um minutinho aqui para o pessoal enviar as perguntas no chat ou no Q&A, se eles tiverem. Aproveita também para avisar que eu lancei a pesquisa de satisfação, então peço por gentileza que vocês respondam também, para a gente sempre melhorar as nossas iniciativas para vocês.
Mas já queria então agradecer também, Henrique e Thaís, foi uma ótima apresentação, muito completa. Eu já tive o prazer de ir na Festo algumas vezes, conhecer o espaço de vocês, é sempre muito legal as visitas, os produtos de vocês são ótimos. Então, parabéns pela apresentação e parabéns por todo o trabalho de vocês. Obrigado. Legal, obrigada, Guilherme. Eu acho que a gente não tem perguntas, o pessoal não mandou nada por enquanto. Então, pessoal, se alguém tiver depois alguma pergunta ou ficar com alguma dúvida, me avisem que aí eu alinho com a Thaís e com o Henrique a melhor forma de responder. Se a gente passa o contato deles ou a gente vai fazendo essa ponte entre vocês, tá? Então, Henrique e Thaís, se quiserem passar uma mensagem final, a palavra final para os participantes e depois a gente já vai para o encerramento. Legal, Guilherme. Bom, obrigada novamente aí pelo espaço de a gente poder apresentar um pouquinho aí desse tema que é muito importante, né, nos dias de hoje, tem se intensificado para a gente cada vez mais conseguir economizar energia nos nossos processos. Acho que só acrescentando aí, né, um pouco ao que o Henrique comentou, né, todo esse painel aqui tem uma inteligência embarcada, que são os dois produtos que a gente apresentou no início, né? Então, ali embaixo a gente tem o Motion Terminal, Henrique, se você conseguir apontar na câmera, e desse lado aqui a gente tem o módulo de eficiência energética, que são aí os que basicamente fazem, né, com que todos esses componentes aqui consigam ter uma função mais sustentável. E para finalizar, né, o que eu gostaria só de acrescentar como informação é que o VTM, se a gente comparar num processo fabril, né, se a gente colocar como um exemplo, ele pode fazer com que em apenas um único atuador, um exemplo aqui de atuador pneumático que a gente tem, cada atuador pode economizar por dia R$200, se a gente utilizar, né, as funções ali no modo econômico, né? O modo Eco, que é um aplicativo que ele reduz ali em 35% de energia e a identificação de vazamentos em 65%. Então, só acrescentando aí duas informações que seriam interessantes relacionadas aos produtos da inteligência que tem o painel aqui da Festo e que pode também ser instalado aí na empresa de vocês, com certeza. Exatamente. Pessoal, acho que é isso. Passando aí também umas palavras finais, a gente agradece também esse espaço para que a gente possa mostrar também um pouquinho desse mundo Festo, que a gente pode auxiliar aí também vocês em relação a isso. Obrigado, viu? Ótimo. Então, obrigado, Henrique. Obrigado, Thaís. Pessoal, se vocês tiverem, então, qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tá? Que eu faço a ponte entre vocês e a Festo. Então, obrigado pela participação de todos. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê, então, num próximo evento da Câmara. Uma ótima semana para vocês, gente. Até mais, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau.